Como vai, pessoal? Estamos de volta. Esta é a terceira aula sobre inquérito policial, aula de número 29 do curso completo. Vamos ver o artigo 5º, 6º, 9º, 24, o parágrafo 1º, 31 e 39 do CPP. Vendo estes artigos, vamos estudar as formas de instauração do inquérito policial, notitia criminis, o conceito e a classificação, VPI na delatio crimis anônima, delatio criminis postulatório simples, atos de investigação, diferença entre atos de investigação e atos de prova, identificação criminal, legislações anteriores e a vigente, esse panorama. Vamos ver a identificação criminal em um confronto com a súmula 568 do STF, gravação de depoimentos e a jurisprudência ao longo da tratativa dos assuntos e questões de concurso. Então vamos começar, pessoal, falando das formas de instauração do inquérito policial. O inquérito policial, ele pode ter início de duas formas, ou por meio de um auto de prisão em flagrante homologado, porque o delegado de polícia terá todos os elementos ali necessários para se convencer da necessidade de investigar. Então, houve uma prisão em flagrante legal, ele homologou, então tem ali indícios suficientes ali de autoria, de materialidade que ele precisa realmente investigar, instaurando o inquérito policial. Nós vamos ver ao longo dessa aula que esta modalidade de instauração do inquérito policial é classificada inclusive como notitia criminis coercitiva, porque o bojo indiciário ele é tão forte que a doutrina classifica dessa forma, notitia criminis coercitiva. Haverá críticas falando que não é coercitiva porque o delegado de polícia ele pode não homologar o auto de prisão em flagrante. Mas preste atenção, duas coisas. O concurso público quer que você responda que o auto de prisão em flagrante enseja a instauração do inquérito policial de forma automática, porque é uma espécie de notitia criminis. Qual espécie? Coercitiva. Então ele está se referindo àquele auto de prisão em flagrante legal, homologado. Este sim enseja a classificação de notitia criminis coercitiva. Não esquece isso, que o concurso cobra dessa forma. O que você lê na internet ou em doutrinas acerca dessa crítica a este tipo de classificação não é o que prevalece no concurso público. Então, voltando, o inquérito policial ele pode ser instaurado por meio do auto de prisão em flagrante homologado, que é classificado como notitia criminis coercitiva, ou quando não tem esse atributo da coerção à autoridade policial para que instaure o inquérito policial, nós teremos a figura da portaria. Então, o delegado de polícia ele vai instaurar um inquérito policial por meio do auto de prisão em flagrante ou de uma portaria. Qual a diferença? A diferença é esse atributo da coerção. Quando for por portaria, é porque é algo mais ameno, assim, entre aspas, mais ameno. Então, ele vai instaurar uma portaria e terá toda uma investigação. Não terá um preso ali em flagrante. Durante a investigação, por meio da portaria, poderá haver prisão? Sim, nós vamos ver que o delegado de polícia ele poderá representar uma prisão preventiva ou temporária à autoridade judiciária, caso verifique ali a necessidade. Nós vamos estudar isso no momento oportuno quando falamos de prisão. O que você precisa saber agora? Que um inquérito policial ele é instaurado por meio de um auto de prisão em flagrante ou por meio de uma portaria. E aqui eu coloquei duas cores, o amarelo e o verde, para você associar que quando o inquérito policial é instaurado por meio de uma portaria, é porque houve uma notitia criminis, que não é aquela notitia criminis coercitiva que só se aplica ao auto de prisão em flagrante. Então aqui é verde portaria, notitia criminis, e auto de prisão em flagrante está amarelo. Logo que você percebe que é mais importante você estudar para o seu concurso as formas de notitia criminis, porque com relação à notitia criminis coercitiva é fácil, só você lembrar do auto de prisão em flagrante. Por isso que eu coloquei aqui no sumário, conceito e classificação de notitia criminis. Isso tudo nós vamos estudar à luz aqui do artigo 5º do CPP. Então vamos ler aqui, ó. Vimos na aula anterior que o inquérito policial começa por meio do auto de prisão em flagrante ou de portaria. Sem o auto de prisão em flagrante, o inquérito policial é instaurado por portaria em razão de uma notitia criminis. O auto de prisão em flagrante homologado pelo delegado de polícia
enseja automaticamente a instauração do inquérito policial. Então, nós vamos ver aqui agora o artigo 5º, com base no artigo 5º, que a doutrina classificou as notitia criminis. Então, olha o que diz aqui, ó. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, por requisição, por requerimento ou comunicação de qualquer pessoa do povo. Então veja que esses termos permitiram à doutrina elaborar esta doutrina sobre a classificação das notitias criminis. Esse A, B, C, C1, C2 e D é apenas para te facilitar como referência para você memorizar essa classificação, bem como as cores que eu usei, cinza, verde, amarelo e lilás. Ao longo da aula, vou trabalhar com essas cores e você vai lembrar que o lilás é o ofício, o amarelo é a requisição, o verde é requerimento e o cinza é a comunicação feita por qualquer pessoa do povo. Então vamos ler os dispositivos e depois vamos trabalhar a parte doutrinária. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, nós temos crimes de ação pública incondicionada e crimes de ação pública condicionada à representação. Então vamos lá. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou por meio de requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo, o CAD. Então, mediante requisição e requerimento. O requerimento ele pode ser feito por quem? Pelo ofendido. Então, nos crimes de ação pública incondicionada ou nos crimes de ação pública condicionada à representação. Mas é só pelo ofendido? Não. Também por quem tem a qualidade para representá-lo. E quem tem a qualidade para representá-lo? É o CAD. Eu coloquei uma sigla aqui, ó, CAD, que é cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Estas pessoas estão previstas na própria lei, no próprio Código de Processo Penal, nós vamos ver nessa aula. E esse requerimento? Ele é um requerimento que ele tem alguns requisitos, mas não são obrigatórios. Então você lembra disso aqui, ó, sempre que possível, porque as questões de concurso vão te perguntar se deve ter essas informações que estão aqui nas alíneas A, B e C. Não deve ter sempre, é sempre que possível. E você precisa lembrar que elementos são esses? Precisa, só que é muito fácil, porque é muito óbvio. O requerimento, sempre que possível, precisará informar o quê? A narração do fato com todas as circunstâncias. É muito óbvio. Você quer efetuar um requerimento para que se instaure um inquérito policial num crime de ação pública, incondicionada ou condicionada à representação. Você tem que efetuar o requerimento e contar a narração do fato, por que você quer que instaure o inquérito policial, as circunstâncias do crime. Também você deve individualizar o indiciado. Aqui o indiciado ele não é um termo que não está bem colocado, não é tecnicamente colocar indiciado agora, porque como você viu na aula passada, o indiciamento é um ato privativo da autoridade policial que ele individualiza o provável culpado, aquele contra quem poderá haver uma ação penal. Então o particular não pode indiciar. Então eu não vou no meu requerimento, ó, dirigido à autoridade policial, indiciar ninguém. Só quem indicia é a autoridade policial, se for o caso. Mas deve contar a individualização, entre aspas aqui, do indiciado, você vai ler o que é individualização da provável pessoa que cometeu a infração penal, ou seus sinais característicos. Então, olha aqui, ó, que é importante. Você pode não saber quem é aquela pessoa que cometeu um crime. Vamos supor que você foi furtado, foi roubado. Como que você vai saber o nome da pessoa, o CPF, identidade? Então, sinais característicos. É muito óbvio. E dois, razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de fazer. Então lembre que, ó, sempre que possível. E são informações muito óbvias. E o C, a nomeação das testemunhas com indicação da sua profissão e residência, porque é necessário haver justa causa para uma eventual ação penal e as testemunhas são fatores aí muitas vezes determinantes para ensejar essa justa causa, inclusive para a instalação do inquérito policial. Agora, esses dados, profissão e residência, precisa memorizar, porque é o que está aqui no texto da lei. O parágrafo 2º vai dizer que do despacho que indeferir este requerimento feito pelo particular ou por quem possa representá-lo, cabe recurso para o chefe de polícia. Ó, chefe de polícia. Questões de concurso também vão mudar aqui a autoridade. Vão colocar recurso para o Tribunal de Justiça, etc. É o chefe de polícia, já visto que o inquérito policial
é um procedimento administrativo, não esquece. Para o terceiro, também qualquer pessoa do povo poderá comunicar a ocorrência de uma infração penal. As questões de concurso vão trocar este verbo poderá por deverá. E você vai lembrar que qualquer pessoa do povo poderá fazer isso, não está obrigada. Ninguém sai por aí com aquela preocupação de que tem o dever de comunicar à autoridade policial ao ocorrer de uma infração penal. Então, estou vendo ali, o traficante está vendendo drogas, a pessoa testemunhou um roubo, um furto, um sequestro, aí tem que correr lá na delegacia policial, comunicar o crime. Você não vê isso, as pessoas têm receio, têm medo, então você tem que lembrar desta situação que não é obrigado, poderá fazê-lo, não deverá fazê-lo. Agora, nesse caso de uma comunicação popular, uma pessoa que foi lá e comunicou a existência de um crime, nesse caso, a autoridade policial ela deve o quê? Verificar a procedência das informações e só depois mandar instaurar o inquérito. Caso contrário, ficará sujeito aí a muita situação que não corresponde à realidade dos fatos. Então, chegou uma pessoa lá, comunicou, instaura-se um inquérito policial, tem suspeito, começa a investigar, não é assim que funciona. Então, tem que verificar a procedência das informações. Agora aqui você vê, ó, verificada a procedência das informações. Olha essas iniciais, VPI. Então, a autoridade policial, ela instaura que um VPI, que nada mais é que um procedimento prévio para verificar a procedência dessas informações que chegam até a autoridade policial por uma comunicação popular. Agora, essa comunicação popular que chega, ela pode ser anônima ou pode ser identificada. Então, isso também será motivo de uma classificação doutrinária, vamos ver mais à frente. E vamos ver isso agora, Notite a crimes, conceito e classificação. Pelo site aqui do NUT, tem lá dicas, várias dicas muito boas, no site do Guilherme NUT, tem essa informação aqui, ó, e olha as cores que eu coloquei. Ó. O que é a notícia crimes? É a ciência da autoridade policial da ocorrência de um fato criminoso. Básico, né? Notícia crimes é a ciência da autoridade policial da ocorrência de um fato criminoso. Ela pode ser direta. Olha o lilás, artigo 5º, inciso 1. E o inquérito policial é instaurado de ofício. Quando? Quando que ela é direta? Quando o próprio delegado, investigando por qualquer meio, descobre um acontecimento. É de ofício. Então, é uma notícia crimes direta. É uma ciência direta. Mas também pode ser indireta. Ó. Alguém, um interlocutor, uma terceira pessoa, um intermediário, ele que comunica esta existência do crime à autoridade policial. E aqui está o amarelo e verde, o indireto. Por quê? Porque o amarelo é a requisição do Ministério Público e o verde é um requerimento do particular ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Então, a notícia crimes indireta é aquela que acontece quando a vítima provoca a sua atuação, comunicando-lhe a ocorrência, bem como quando o promotor requisitar a sua atuação. Nesta última hipótese indireta, cremos estar inserida a prisão em flagrante. É aquela situação que eu falei da doutrina em fazer a crítica a respeito da prisão em flagrante. Mas não esquece, porque no concurso público é cobrado como notícia a crimes coercitiva. Aqui o NUT faz aquela crítica. Ó, nesta última hipótese, indireta, queremos estar inserida a prisão em flagrante, embora parte da doutrina e os concursos públicos também denominem esta forma de notícia a crime de coercitiva. Por isso eu coloquei em vermelho para diferenciar. Então você vai lembrar que a notícia crimes pode ser direta, que é aquela que enseja a instauração de inquérito policial de ofício, com base no artigo 5º, inciso 1, ou indireta, que é aquela que enseja a instauração do inquérito policial através de uma requisição do MP ou de um requerimento do particular ou de quem tem a qualidade de representá-lo. Artigo 5º, 2. E também temos a notícia crimes coercitiva, que é aquela ensejada pelo auto de prisão em flagrante. Vamos ver agora mais classificações que são cobradas em concurso. A notícia crimes direta, olha a cor lilás aqui, ó, também é chamada de espontânea. E a notícia crimes indireta também é chamada de provocada. É bastante óbvio, são sinônimos e você precisa conhecer esses termos porque é assim também que vem nas questões de prova. Então, olha aqui o conceito. O que é a notícia crimes? É o conhecimento espontâneo, notícia crime direta, ou provocado, notícia crimes indireta, por parte da autoridade policial acerca de um fato delituoso. Subdivide-se em aí mais classificações. Notícia crimes de cognição imediata ou espontânea. Então você vai gravar
Artigo 5º, inciso 1 do CPP. Trata o quê? Da abertura do inquérito policial de ofício, por meio de uma notícia crimes que é chamada de direta, de cognição imediata ou espontânea. E o inciso 2 vai falar da instauração do inquérito policial através de um intermediário, por meio de uma comunicação advinda de um interlocutor, de uma outra pessoa, e será classificado como notícia crimes de cognição mediata. O que é o mediato? O que significa a palavra mediata? Indireta, aquilo que enseja um intermediário. Então, notícia crimes de cognição mediata ou provocada. Na prática, como que se materializa essa notícia crimes indireta? É por meio da requisição do MP ou requerimento do particular. Aí está aqui o amarelo e o verde para fazer você lembrar. E temos também, repito, notícia crimes de cognição coercitiva que se dá com base no auto de prisão em flagrante. Então vamos ler aqui, ó, Renato Brasileiro, doutrina, Código de Processo Penal comentado. O que é a notícia crimes? É o conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade policial acerca de um fato delituoso. Subdivide-se em notícia crimes de cognição imediata ou espontânea, também chamada de notícia crimes direta. Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso por meio de atividades rotineiras. É o que acontece, por exemplo, quando o delegado de polícia toma conhecimento da prática de um crime por meio da imprensa. Então, noticiou, viu lá no noticiário, no jornal, tomou conhecimento, está ali na circunscrição dele, precisa verificar. Outra, notícia a crimes de cognição imediata ou provocada. Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento da infração penal através de um expediente escrito. É o que acontece, por exemplo, nas hipóteses de requisição do MP, representação do ofendido, etc., etc., e o requerimento do particular, do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E também a notícia crimes de cognição coercitiva. Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso através da apresentação do indivíduo preso em flagrante. Agora aqui, ó, VPI na Delatio Crimes Anônima. O que é o VPI? É aquele procedimento prévio para verificar a procedência das informações que chegam à autoridade policial através da comunicação da existência de uma infração penal feita por qualquer pessoa do povo. E eu falei que essa comunicação ela pode ser identificada, mas também ela pode ser apócrifa, pode não ter identificação. Então será chamada de delatio crimes anônima. Então vamos ver o que acontece no caso de uma delatio crimes anônima. O que é delatio crimes? Delatio crimes é aquela notícia crimes feita por uma pessoa, por qualquer pessoa do povo. Ela pode ser anônima ou pode ser identificada. Quando é anônima, o que acontece? Olha aqui, ó. O procedimento investigativo tem início com a notitia criminis, que é a maneira como a autoridade policial toma conhecimento de um fato aparentemente criminoso. Quando a autoridade recebe uma denúncia de terceiros, fala-se em delatio criminis. Na delatio criminis, qualquer pessoa do povo pode denunciar, mesmo que não esteja envolvida com a situação. Caso a denúncia seja anônima, é chamada de quê? Delatio crimes inqualificada. Então você tem que guardar mais esse termo e observa que está lilás, não tá? Quando a delatio crimes é anônima, você não vai lembrar da cor cinza, que é aquela comunicação feita com qualquer pessoa do povo. Ali nós pressupomos a identificação. Quando é uma delatio crimes inqualificada, anônima, você vai tratar como a ciência da autoridade policial por meio de suas atividades rotineiras. Tomou conhecimento, como se fosse a visualização de uma notícia na televisão, porque não tem identificação. Então é considerado o quê? Uma notícia crimes direta, porém tem esse plus aqui dessa nomenclatura que a doutrina chama de delatio crimes direta inqualificada. Delatio crimes inqualificada. Guarda isso que é uma questãozinha aí certa para você matar na sua prova. Então, caso a denúncia seja anônima, é chamada de delatio crimes inqualificada. Agora, ao receber a denúncia anônima, a autoridade policial terá que se convencer primeiro da veracidade dos fatos narrados. E isso é feito por meio das investigações preliminares que deverão ser feitas antes da abertura do inquérito. Convencida de que há indícios de infração penal, a autoridade deverá então dar seguimento ao procedimento formal.
Essa verificação da procedência das informações vai acontecer tanto da delatio crimes qualificada, aquela que tem identificação, como na delatio crimes inqualificada. Então, esse dever da autoridade policial verificar a procedência das informações não é o que figura tanto como diferencial da delatio crimes qualificada quanto da inqualificada. O que vai marcar para a sua prova essa diferença é que a delatio crimes inqualificada ela estará classificada lá no gênero de notícia crimes direta, quando a autoridade policial toma conhecimento diretamente da infração penal por meio das suas atividades de rotina. Está ali, tomou conhecimento, é a norma, não tem identificação. E na delatio crimes qualificada, aquela que tem identificação, você vai trabalhar com a nomenclatura notícia crimes indireta, porque teve um interlocutor identificado. Percebe isso? Então guarda essa informação sensível e você vai se dar bem na sua prova. Então, olha aqui, ó, vamos falar mais dessa delatio crimes anônima. Aqui, uma notícia do site Conjur. A autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa denúncia são materialmente verdadeiros para só então iniciar as investigações. STF HC 95244. Outra jurisprudência. A instauração de VPI, verificação de procedência das informações, não constitui constrangimento ilegal, eis que tem por escopo investigar a origem de delatio crimes anônima, antes de dar causa à abertura do inquérito policial. Agora, outra classificação, delatio crimes postulatório e simples, mais nomes aí que você tem que guardar. O que é a delatio crimes simples? É a diferença para delatio crimes anônima. A simples é que tem identificação, também chamada de delatio crimes qualificada. E a postulatória? Postulatória é aquela feita pelo ofendido ou por quem tem a qualidade de representá-lo. Então, olha aqui do site LFG, esse conhecimento organizado para que você entenda melhor. Delatio crimes é a comunicação de um fato feito pela vítima ou qualquer do povo com identificação. Tem como espécies a delatio crimes postulatória e a delatio crimes simples. Quando não tem identificação, delatio crimes inqualificada, uma espécie de notícia crimes direta, por isso que é lilás. Aqui já é verde e aqui já é cinza, lembra das cores. Então nós temos a delatio crimes postulatória, que é aquela feita através de requerimento do próprio ofendido ou de quem tem a qualidade de representá-lo. É o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. E a delatio crimes simples é aquela do parágrafo 3º do artigo 5º, que é feita por qualquer pessoa do povo, mas identificado. Então existe um intermediário, um interlocutor. Então uma modalidade de notitia criminis indireta. Agora, na delatio crimes postulatória, a vítima ou qualquer do povo comunica o fato à autoridade policial e pede, há um pedido de instauração do inquérito, por isso tem um requerimento. E na delatio crimes simples, qualquer pessoa do povo só comunica, não pede nada. Então, é delatio crimes simples, houve ali um interlocutor, um intermediário, mas não fez o requerimento. Na postulatória, a postulação. Postular é você pedir alguma coisa, você pretender alguma coisa. Então, há o requerimento para instauração. Mais dicas aqui do NUT. Ó. A delatio crimes postulatória é a comunicação da ocorrência da infração penal ou de seu autor, feita pela vítima à autoridade competente, solicitando providências, como a instauração do inquérito. Pode ser ainda a comunicação da vítima, nos mesmos termos, fornecendo a representação para que o MP possa agir nos crimes de ação pública condicionada, logicamente, à representação. Então, na ação pública condicionada à representação, pode haver uma delatio criminis simples? Não pode, porque depende de representação. Então, qualquer do povo não pode ir lá e oferecer essa representação na forma de uma notitia crimis, que nada mais é do que a representação. Quando o particular, a vítima, o ofendido, no crime de ação pública condicionada à representação, ele apresenta a notitia crimis, ele está, na verdade, representando. Então, faz-se necessário uma delatio crimis postulatória. Então, guarda isso, que é um raciocínio sensível para você matar esse tipo de questão. Olha aqui o parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Então, o inquérito policial também. O estudante muitas vezes confunde, achando que somente para a ação penal pública condicionada à representação que precisa dessa formalidade, mas para o inquérito também, por força aqui expressa do parágrafo 4º. Então, olha aí, ó.
A instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada à representação depende da notícia crimes postulatória, também chamada de provocada ou qualificada, porque tem identificação, mediante requerimento do ofendido ou de quem tem a qualidade de representá-lo, nos termos do artigo 24, parágrafo 1º. Olha aqui, ó. Se feita por procurador, deve constar do instrumento do mandado poderes especiais, conforme expresso no artigo 39. A representação é ato informal, pois a lei admite que seja feita por escrito ou oralmente. Então, o que você vai guardar? Duas coisas. Que quem tem a qualidade de representar o ofendido na representação é o CAD, está lá no 24 para o primeiro. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E a notícia crimes postulatória, aquela que funciona como representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, pode ser feita também por procurador, mas tem que ter poderes especiais, por força de expressa disposição legal, artigo 39 do CPP, e que a representação, este ato, pode ser feito de forma escrita ou oral, então é considerado um ato informal. Guarda isso e nas questões que iremos resolver nessa aula, você vai fixar esse conhecimento. Vamos falar agora então desses dispositivos que foram mencionados aqui para você entender melhor. CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. É literalidade da lei. Artigo 24, parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, o CAD são as iniciais destas pessoas que estão previstas no artigo 24, parágrafo 1º. Então, você deve lembrar quem são as pessoas compreendidas na sigla CAD e que a representação ela funciona também para o inquérito policial, não só para a ação penal pública condicionada à representação, mas também para o inquérito, por força aqui do parágrafo 4º do artigo 5º do CPP. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá ser sem ela iniciado. E quem pode representar a pessoa? O CAT, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Olha o artigo 31 também, quem diz: no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então você vai lembrar do CAD que ele vai se aplicar sempre na representação do ofendido, tanto na ação penal pública condicionada à representação, quanto na ação penal privada, porque a queixa é a peça correspondente à ação penal privada. Então você vai lá no fórum e ajuiza uma queixa, ação penal privada. Quem pode oferecer a queixa? O ofendido e, nos casos de morte e declaração de ausência, o CAD. Então sempre lembra disso, CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E aqui no caso do inquérito também o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Olha o artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. O que você deve lembrar? Pode ser feito por procurador? Pode. Aqui a pessoa está viva. No caso lá do cônjuge, ascendente, descendente, irmão, é falecido ou foi declarado ausente. Aqui a pessoa está viva. Aí pode haver um procurador, mas esse procurador tem que ter poderes especiais. E a declaração pode ser feita de forma escrita ou oral. Então é informal, porque pode ser oral, tá vendo? E feita ao juiz, ao MP ou autoridade policial. Lógico que não é comum que a pessoa faça ao juiz, mas se fizer, ele remete ao MP, por causa do sistema acusatório, que é uma separação entre as funções de julgar e de acusar. Olha agora o artigo 5º, parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha a qualidade para intentá-la, mas também pode ser feita através de quem possa representá-la no caso de morte ou quando declarado ausente, com base no artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, e o que se aplica também ao inquérito policial. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha a qualidade de intentá-la ou de quem possa representar o ofendido.
Quando estudarmos a ação penal privada, nós vamos ver que existe também a ação penal privada personalíssima. Na personalíssima, que não poderá haver essa representação do CAD, mas na privada pode. Logicamente, respeitado o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa. Então, vai guardando essas informações e continua assistindo às aulas do curso para você formar o seu conhecimento de forma sistemática. Então, olha aqui, ó. Depende da notícia crimes postulatória, também chamada de provocada ou qualificada. Então, na ação penal privada, não pode qualquer pessoa do povo lá e comunicar, porque é privada, depende do ofendido. Então, por exemplo, não pode nenhuma pessoa do povo, nenhuma pessoa que presenciou o fato, se dirigir à delegacia de polícia e comunicar, por exemplo, que eu fui injuriado. Por quê? Porque a injúria é um crime que demanda ação penal privada. Logo, só quem vai saber, sentir se houve injúria ou não é a própria pessoa, porque a injúria, a calúnia, a difamação, ela depende dessa recepção pelo suposto ofendido. Então, o que é injúria para você não é para o outro. Então, é uma ação penal privada. Independente desse lado subjetivo, a própria lei dispõe que calúnia, injúria e difamação é crime de ação penal privada. Então, depende da notícia crimes postulatória. As questões de concurso vão trabalhar muito com essa pegadinha nos crimes de ação penal pública condicionada à representação e nos crimes de ação penal privada, dando opções para você marcar que consta que qualquer pessoa do povo poderá comunicar, por exemplo, o crime de injúria, calúnia, difamação, ameaça, e não pode, porque depende da notícia crimes postulatória. Avançando, vamos iniciar agora o assunto atos de investigação. Os atos de investigação da autoridade policial estão previstos no artigo 6º, 10º e 13º. Então você vai ler esses dispositivos, você vai verificar que são atos que a autoridade policial diligencia, pratica durante o inquérito policial. Nesta aula, vamos estudar o artigo 6º e na próxima aula o artigo 10º e o artigo 13º. Este rol de atos de investigação é um rol exemplificativo. Então, a autoridade policial vai se basear ali no artigo 6º, 10º, 13º para a prática dos atos de investigação. Entretanto, você não vai esquecer que uma das características do inquérito policial é a discricionariedade. Logo, a autoridade policial é discricionária com relação aos atos de investigação. O que são os atos de investigação? São os atos realizados pelo delegado de polícia em sede do inquérito policial que visam apurar as circunstâncias, autoria e materialidade de crime, sem garantia de contraditório e de ampla defesa. O inquérito policial não é o procedimento administrativo que visa fornecer justa causa ao titular da ação penal, onde a autoridade policial apura os indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias. Não é isso? Logo, como que é feito todo esse trabalho? Através dos atos de investigação. E o artigo 6º, 10º e 13º, eles nos dá um panorama de que atos são esses. Vamos estudar agora o que é o mais importante com relação a isso, que é a diferença entre atos de investigação e atos de prova. Atos de investigação e atos de prova. Para tanto, vamos nos valer aqui desta monografia aqui do Ministério Público de São Paulo, que vai explicar o seguinte. Com efeito, Lopes Júnior e Gloeckner distinguem atos de prova produzidos em processo de atos de investigação produzidos em inquérito policial. Então, qual a diferença entre atos de prova e atos de investigação? Atos de prova estão voltados a convencer o juiz da verdade de uma afirmação. Estão a serviço do processo e integram o processo penal. Dirigem-se a formar um juízo de certeza, servem à sentença, exigem estrita observância da publicidade, contradição, princípio do contraditório e imediação. O que é imediação? Lembra lá da aula de princípios processuais específicos do processo penal. O card está aparecendo aqui em cima. Imediação ou imediatidade é que o juiz ele colhe as provas pessoalmente. Outra característica dos atos de prova são praticados ante o juiz que julgará o processo. Imediatidade. Sujeitam-se aos requisitos normativos, aplicando-se-lhes a teoria dos atos processuais defeituosos, teoria das nulidades. Agora, os atos de investigação
praticados no inquérito policial. Não se refere a uma afirmação, mas a uma hipótese. A autoridade policial, ela pratica os atos de investigação e ela pode indiciar ou não. Se indicia, o que faz? Individualiza um provável culpado, aquela pessoa que eventualmente responderá a uma ação penal. Então, não se refere a uma afirmação, mas a uma hipótese, uma probabilidade. Estão a serviço da instrução preliminar, isto é, da fase pré-processual, e para o cumprimento de seus objetivos. Servem para formar um juízo de probabilidade e não de certeza. Não exigem estrita observância da publicidade, do contraditório e da imediação, pois podem ser restringidas. Servem para a formação da opinião delicti do acusador, fornecer a justa causa ao titular da ação penal, ao particular quanto à queixa ou ao Ministério Público quanto à denúncia. Não estão destinados à sentença, mas a demonstrar a probabilidade do fumus comissi delicti, a justa causa da ação penal, para justificar o processo, o recebimento da ação penal. Se não tiver justa causa, o juiz não recebe. Artigo 395, inciso 3 do CPP, ou do não processo, o arquivamento. A acusação deve requerer o arquivamento caso não tenha justa causa da ação penal. Também servem de fundamento para decisões interlocutórias de imputação, indiciamento e adoção de decisões cautelares pessoais, reais ou outras restrições de caráter provisional. O que ele quer dizer aqui? Que o inquérito policial ele fornece todos os elementos para a autoridade policial praticar o ato que lhe é privativo, o indiciamento ou para a adoção de medidas cautelares. A autoridade policial pode representar uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Também podem ser praticados pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária. O Ministério Público investiga como? Através do PIC. PIC, ato de investigação, Ministério Público, PIC só não vai poder indiciar, mas pode investigar. De acordo com a jurisprudência e doutrina dominante, não se sujeita ao controle de validade próprio dos atos processuais, nulidade. O inquérito policial é dispensável, não contamina a ação penal, exceto com relação ao ato de recebimento da denúncia ou da queixa pelo magistrado. Se o inquérito policial tiver sido elaborado com base em provas ilícitas, o magistrado não irá receber. Por quê? Porque é uma ação penal que não tem justa causa, haja vista que foi toda construída sob o pálio da ilicitude. Então não pode. Então, continuando, artigo 6º, agora vamos ler os atos de investigação, o rol exemplificativo do artigo 6º do CPP. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, apreender objetos, colher todas as provas, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas, determinar, se for o caso, o corpo de delito, ordenar a identificação do indiciado, averiguar a vida pregressa do indiciado, colher informações sobre a existência de filhos, de idades, se possui deficiência, nome e contato de eventual responsável, indicado pela pessoa presa. Isso aqui nós já estudamos, então são 10 incisos, atos de investigação aqui previstos no artigo 6º. Você observa que eu li para vocês todos os imperativos, os verbos que terminam em R, aprender, colher, ouvir, proceder, determinar, ordenar. Isso é uma forma de te ajudar a pegar um macete aí para você decorar esses atos de investigação. Mas são coisas muito óbvias, porque faz parte ali da peculiaridade lógica da investigação. Então, a autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. As questões de concurso vão ficar modificando esse texto aqui. Então não tem jeito, você precisa conhecer o texto da lei e desenvolver uma perspicácia para resolver esse tipo de questão. Então, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Então, observa uma sequência lógica também que te ajuda a memorizar esses atos de investigação. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e das circunstâncias. A autoridade policial, no inquérito policial, deve apurar indícios de autoria, materialidade e circunstâncias. Ele vai fazer isso com base em provas que servirem para tais esclarecimentos, também é lógico. Vai ouvir o ofendido, ouvir o indiciado,
o suspeito, com observância no que for aplicável do disposto do capítulo 3, título 7 deste livro, que trata do interrogatório do acusado. Ele pode se valer daquelas perguntas que o juiz deve fazer ao acusado durante o interrogatório, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Então, guarde também que é perguntado em prova a quantidade de testemunhas. Infelizmente, é decoreba, você precisa saber. Então, ele vai ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, com observância lá dos critérios e regras do interrogatório do acusado, devendo lavar o termo assinado por duas testemunhas que tenham ouvido a leitura. Proceder reconhecimento de pessoas e coisas e proceder a acariações. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. O que é esse for o caso aqui? Não é a discricionalidade da autoridade policial. Todo crime que deixa vestígios mitiga a discricionalidade da autoridade policial quanto aos atos de investigação. Esse, se for o caso, é apenas se houve vestígio ou não. Se houve, é obrigado a determinar a perícia. E outras quaisquer. Por exemplo, moeda falsa. Tem que ter a perícia. Mas se for uma falsificação grosseira, aí não. Aí será crime de estelionato, não de moeda falsa. Já foi fixado pela jurisprudência. Então, esse ato de investigação mitiga o princípio do inquérito policial da discricionalidade. Lembra do seio doido, nosso mnemônico? Pois a autoridade policial é obrigada a determinar que se proceda a exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, bem como colher tais informações ao HC 69405, que fixou esse entendimento. Outro ato, ordenar a identificação do indiciado. Quando a pessoa é indiciada, fica sujeita à identificação criminal, mas nos casos previstos em lei. Então, vamos estudar a identificação criminal ainda nessa aula. Então, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer a juntada aos autos de sua folha de antecedentes. Então, uma consequência do indiciamento é a identificação criminal. O boletim devido à pregressa é a identificação criminal, ó, inciso 9 e inciso 8. São consequências do indiciamento levado a cabo pela autoridade policial com supedâneo no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830/2013, que vimos nas aulas passadas, que trata da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia e fala que o indiciamento é ato privativo da autoridade policial. Também ato de investigação, o que? Averiguar a vida pregressa do indiciado. O indiciado também está usado aqui de forma correta, técnica. É uma consequência do indiciamento, a identificação criminal e o boletim da vida pregressa. Por isso que eu falei na aula passada que o indiciamento indireto, aquele feito sem a ciência do indiciado, e que não contenha provas mínimas de materialidade da autoria, configura constrangimento ilegal se a pessoa que está sendo indiciada não é intimada para dar a sua versão dos fatos, produzir alguma prova. Caso não tenha provas mínimas, por conta dessas suas situações aqui, ó, as consequências do indiciamento, o devasamento da vida pregressa e a identificação criminal. A pessoa que, se por acaso ficar sujeita à identificação criminal, ela sofre um estigma, fica estigmatizada. Fotografia, o fichamento, o processo datiloscópico, lá o tocapiano, então isso estigmatiza a pessoa. Então, nesses casos, lembra aí da aula passada que quando não há provas mínimas e a pessoa é indiciada, a jurisprudência entende que configura constrangimento ilegal se não houver o que? Uma mitigação dessa ausência de contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Isso é o fino, lembra disso. Então, olha aqui também, ó, o boletim da vida pregressa e a identificação criminal são consequências do indiciamento. Outro ato de investigação que mitiga a discricionalidade da autoridade policial é esta obrigação de colher informações sobre a existência de filhos, idade, se possuem deficiência, nome e contato de eventual responsável pelos cuidados desses filhos, indicado pela pessoa presa. Aqui é no caso de uma prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela enseja a automática instauração do inquérito policial e é um ato de investigação do inquérito policial nesses casos a colheita dessas informações. Isso aqui foi inserido em 2016 e nós vamos estudar as hipóteses de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. E essas informações sobre filhos com deficiência, menores, se o preso é homem, se é presa mulher, terá relevância e consequência para essa possibilidade de conversão feita pelo magistrado. Então, este ato de investigação mitiga o princípio do inquérito policial da discricionalidade, pois a autoridade policial é obrigada a determinar que se proceda a exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestidos, bem como colher tais informações. Vamos falar agora da identificação criminal, porque a identificação criminal ela tem uma previsão constitucional
que veda que seja feito em qualquer hipótese, tem alguma restrição. Vamos estudar isso porque é muito importante. Agora vamos falar da identificação criminal, que é uma consequência do indiciamento, é um ato de investigação e você precisa estudar ele de forma mais aprofundada, porque tem algumas nuances cobradas em concurso. O que acontece? A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 58, ela faz essa previsão. Ó, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, existe uma lei regulamentadora. Esta lei regulamentadora que está em vigor é a Lei 12.037 de 2009. Mas já houveram outras leis anteriormente que fizeram outras previsões para identificação criminal em outras hipóteses. Grosso modo, em razão da natureza do crime. Então, determinados crimes levaria ao autor da infração automaticamente a ser identificado criminalmente. E isso acabou. Então, vamos aqui voltar, vamos ler esse texto aqui do Migalhas. Esta norma constitucional pretendeu resguardar o indivíduo civilmente identificado, preso em flagrante e indiciado, ó, o ato de investigação que determina a identificação criminal do indiciado lá no artigo 6º. O indiciado ou mesmo denunciado do constrangimento de se submeter às formalidades de identificação criminal, fotográfica e datiloscópica, considerados por muitos vexatórias, até porque induz ao leigo, ao incauto, a ideia de autoria delitiva. A pessoa nem foi condenada ainda, mas por conta de ter sido indiciada e ter sido identificada criminalmente, já recebe a alcunha ali de culpada. E isso viola a dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência. Então, principalmente quando documentados pelos órgãos da imprensa. Então, você que estuda direito constitucional, lembra da classificação do José Afonso da Silva? Isso aqui é uma norma constitucional de eficácia contida. Então, ó, ninguém será identificado criminalmente se já civilmente identificado, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, uma norma constitucional de eficácia contida. E que lei é essa aí? É a Lei de Identificação Criminal, a lei atual em vigor, que é a Lei 12.037 de 2009. Esta lei dispõe que a identificação criminal ocorrerá ou por ordem judicial ou por problemas de identificação civil. Então, eu trouxe aqui o artigo 3º dessa lei para você. Lá no inciso 4, vai falar da hipótese de autorização judicial. Esta é uma hipótese. Então, a identificação criminal, se ela for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público da Defesa. Aí sim haverá a identificação criminal, mas isso se dá por ordem judicial. E esses outros incisos aqui, todos eles vão tratar de hipótese de dúvida na identificação civil. Então, o que você precisa guardar para você matar a questão? Hoje, a identificação criminal, seja em razão de prisão em flagrante, seja em razão da pessoa ter sido denunciada ou do indiciado lá no inquérito policial, à luz dos atos de investigação da autoridade policial, só irá ocorrer em duas hipóteses: ordem judicial ou problema de identificação civil. Olha só, embora apresentando documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando o documento apresentar rasura, indício de falsificação, documento apresentado suficiente para identificação, o indiciado portar documento de identidade distinto, tem mais de um, as informações são conflitantes, constar de registros policiais, uso de outros nomes diferentes, qualificações, a conservação do documento, a distância temporal, localidade de expedição, data, impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Então, o que você tem que guardar? Identificação criminal hoje, ou por ordem judicial, ou problema de identificação civil. Aqui agora eu trago um histórico das legislações anteriores, só para você perceber que tem legislação que fixava a necessidade de identificação criminal apenas com relação à natureza do crime. Determinados crimes automaticamente ensejava a identificação criminal. E isso acabou. Então, olha o ECA. O ECA mantém uma relação de adequação com a nova legislação de identificação criminal, em caso de dúvidas sobre a identificação do adolescente. Então, aqui, artigo 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Então, está de acordo, em consonância com a nova lei de identificação criminal. No entanto, as outras leis revogadas
determinavam a identificação criminal em razão da natureza do crime. Olha a antiga Lei de Organizações Criminosas, 9.034 de 95, revogada pela atual Lei de Organizações Criminosas, 12.850 de 2013. A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por organizações criminosas será realizada independentemente da identificação civil. Tá entendendo? Então isso acabou. Agora não existe mais identificação criminal em razão da natureza do crime. Guarda isso, que isso é perguntado em concurso. Somente em caso de dúvida, em caso de confronto, problemas na identificação civil ou ordem judicial. Olha a lei de identificação criminal anterior também revogada. O artigo 3º. O civilmente identificado por documento original não será submetido à identificação criminal, exceto quando indiciado ou acusado pela prática de homicídio doloso, crime contra o patrimônio, praticado mediante violência, grave ameaça, receptação qualificada, crime contra a liberdade sexual, crime de falsificação do documento público. Então, não tem mais identificação criminal em razão da natureza do crime. Guarda isso. Agora vamos verificar aqui esse confronto entre a nova lei de identificação criminal e a súmula 568 do STF. Por quê? A nova lei é de 2009 e a súmula é de 77. Então a gente precisa compreender a súmula, porque ela não foi cancelada. Olha só, artigo 5º, inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Que lei é essa? É a lei atual, vigente, que dispõe sobre a identificação criminal, 12.037 de 2009. Ela só permite a identificação em duas hipóteses: em caso de autorização judicial ou por problemas de identificação civil. Logo, a súmula 568 do STF, ela deve ser lida e interpretada em conformidade com a Constituição Federal, que remete a uma legislação, a Lei de Identificação Criminal, que só permite que haja identificação criminal em duas hipóteses: a autorização judicial ou o problema na identificação civil. Então vamos ler a súmula, que é de 77, para você entender. A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente. Então você vai prestar atenção no seguinte: essa súmula não foi cancelada. Logo, ela é válida, mas pressupondo que os termos da lei regulamentadora estão sendo observados. Repito, pressupondo que os termos da lei de identificação criminal em vigor estão sendo observados. Então, como que você deve ler essa súmula? A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente nos casos de autorização judicial ou em razão de problemas com identificação civil, conforme a Lei 12.037 de 2009. É assim que você vai ler essa súmula. Agora, para fechar, vamos falar uma coisa bem tranquila, que é sobre gravação de depoimentos. Nos artigos do CPP que tratam do inquérito policial, o artigo 4º ao 23, você não vai ver ali nenhum dispositivo que fala sobre a possibilidade de gravação dos depoimentos. Você apenas vai ler o artigo 9º que fala que tem que ser escrita ou datilografada, mas eu repito, você não vai ver nada sobre gravação. E por conta do artigo 9º, nós extraímos a característica de escrito. Então, seio doido. Sigiloso, escrito, inquisitivo, oficial, discricionário, obrigatório, indisponível, dispensável e oficioso. Mas então eu vou falar para vocês agora que é possível que a autoridade policial grave os depoimentos. E é importante você compreender o porquê. Olha só, nós temos aqui o artigo 155 do CPP. Ele vai dizer o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Esse final agora você esquece. Nós vamos estudar isso no momento oportuno. Eu quero que você entenda que o juiz não pode formar sua convicção simplesmente com base nos elementos informativos colhidos durante o inquérito policial. Por quê? Porque eles são atos de investigação, não são atos de prova. O que são atos de prova, cuja diferença nós vimos lá em cima? São aqueles atos, grosso modo, submetidos ao contraditório por força do artigo 155. Entretanto, você concorda que esses atos de investigação eles vão para o processo e a defesa vai tentar fazer com que eles sejam desclassificados, desconsiderados, em razão da submissão desses elementos de investigação ao contraditório judicial, para que eles se transformem em atos de prova. Logo, aqueles depoimentos escolhidos sob a investigação eles são objeto de ataque pela defesa, para que sejam desclassificados. Aí surge a necessidade de se qualificar cada vez mais os métodos de
colheita e principalmente de formalização dos elementos indiciários que, a depender de eventos externos, poderão assumir a roupagem de prova apta a subsidiar, em processo judicial, a fundamentação de decisão após a ocorrência do contraditório obrigatório. Nessa perspectiva, emerge a necessidade de se modernizar o inquérito policial. Então, qual é a interpretação? É a aplicação analógica com base no artigo 3º do CPP, que admite a intervenção analógica no processo penal. O card está aparecendo aqui em cima, acerca dessa aula. Então, uma aplicação analógica do dispositivo lá da instrução processual que trata do interrogatório e diz que é possível a gravação do interrogatório judicial e aplicar aqui no inquérito policial. Então, é possível o quê? A gravação, e é importante que você entenda o porquê. É mais importante você entender o porquê dessa possibilidade para conferir uma idoneidade maior a esse elemento de investigação, de forma que ele seja submetido ao contraditório judicial e se transforme em um ato de prova. Então é mais importante que você compreenda isso do que essa possibilidade de gravação, que é mais fácil de você lembrar e até memorizar. Então é isso, pessoal. Agora chegou a hora do combate, a hora da luta, a hora para treinar o conhecimento e você mostrar que você entendeu a matéria. Primeira questão, 2004, analista judiciário. Em inquérito policial, o poder discricionário de autoridade policial em realizar as diligências solicitadas pelo ofendido ou seu representante legal deve ser mitigado quando se tratar de exame de corpo de delito. Correto, verdadeiro. Exame de corpo de delito, quando os crimes que deixam vestígios e a colheita das informações sobre filho, idade, se possui deficiência e tem quem cuidar, são fatores que mitigam a discricionalidade da autoridade policial durante o inquérito. Outra, 2009, agente da investigação. Quanto à notitia criminis, assinale a opção correta. É o conhecimento da infração penal pelo Ministério Público, titular da ação penal pública, não podendo ser encaminhada à autoridade policial? Essa aqui é falso, porque notitia criminis é o conhecimento da infração penal dada ao Ministério Público, à autoridade policial ou ao juiz. Então é falso. O conhecimento pela autoridade policial da infração penal por meio de requerimento da vítima denomina-se notitia crimes de cognição imediata. Errado. Notitia crimes de cognição mediata. Por quê? Porque tem um interlocutor, tem um intermediário, que é a pessoa que comunica e faz o requerimento. Isso aqui é falso. O conhecimento pela autoridade policial da infração penal por meio de suas atividades rotineiras denomina-se notitia crimes de cognição mediata. Não existe intermediário. O conhecimento se dá de forma direta. Então, está errado. O conhecimento pela autoridade policial da infração penal por meio da prisão em flagrante do acusado denomina-se notitia crimes de cognição coercitiva. Está correto. Pressupõe o auto de prisão em flagrante idôneo, devidamente homologado. Outra, não se conhece a figura da notícia-crime anônima, sendo proibida a autoridade policial iniciar a investigação com base em informações apócrifas, uma vez que a Constituição Federal veda o anonimato. Falso. A regra é apenas que, no caso de notícia crimes anônima ou apócrifa, a autoridade policial realize investigações preliminares, o VPI, a verificação da procedência das informações. Apenas existe esta condição. E no caso de notícia crimes anônimas, você vai classificar essa forma de ciência da infração penal lá no gênero notícia crimes de cognição direta, imediata, porque não há um intermediário, não há um interlocutor, haja vista o anonimato. Por fim, você vai lembrar que a notícia crime anônima ou apócrifa também recebe o nome de notícia crimes inqualificada. Outra, 2019, promotor de justiça. A notícia crimes de cognição imediata, direta, espontânea, ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso através da apresentação do indivíduo preso em flagrante delito, enquanto a denúncia anônima é considerada notícia crimes inqualificada. Essa parte final está correta, mas a primeira parte está errada, porque quando a pessoa é presa em flagrante, a resposta correta seria notícia crimes coercitiva. Outra, 2019, recente tabelião. É incorreto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado. Ele que é errada. Por requisição da autoridade judicial ou do MP, ou por requerimento do ofendido ou seu representante, nos crimes de ação penal
pública incondicionada. Isso aqui é letra da lei, artigo 5º, inciso 1 e 2, ele só no final que ele indicou, ação pública incondicionada. Pode na incondicionada? Pode. Pode na condicionada representação? Pode, porque o artigo 5º ele vai falar nas ações penais públicas. Tem a incondicionada e a condicionada representação. Essa aqui está correta, apesar de ter se referido apenas à incondicionada, mas está correta. Outra, por requerimento do ofendido, nos crimes de ação pública condicionada à representação, ainda que não ofereça de pronto, devendo fazê-lo, contudo, no prazo decadencial de 6 meses, sob pena de arquivamento do inquérito instaurado. Essa aqui está errada. Se observa que já tem um inquérito instaurado antes do oferecimento da representação. Então não pode. O inquérito policial nos crimes de ação pública condicionada à representação só podem ter início com a representação. Isso aqui está errado. Apenas por requerimento do ofendido ou seu representante nos crimes de ação penal privada. Está correto. Depende da delatio crimes postulatória. Não pode qualquer um do povo ir lá e apresentar um requerimento para instaurar inquérito policial em crime de ação penal privada. De ofício pela autoridade policial nos crimes de ação pública incondicionada. Essa aqui também está correta. Artigo 5º, inciso 1. 2019, tabelião. João, de 19 anos de idade, foi vítima de crime de calúnia praticado por Maria. Ciente da autoria do ato delituoso, João relatou os fatos informalmente ao delegado de polícia e solicitou orientação sobre as providências a serem adotadas. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca do crime que se apura mediante ação penal privada. Então ele já indicou para você que a calúnia enseja ação penal privada. Então vamos lá. Em face do princípio da oficiosidade, o delegado de polícia deverá instaurar o procedimento investigatório, independentemente da formalização do requerimento de João. Falso, precisa do requerimento, porque é o crime de ação penal privada. A instauração do inquérito policial suspende a fluência do prazo decadencial para ingresso da ação penal em juízo até a completa apuração dos fatos. Falso. Isso aqui é um conhecimento que você vai acrescentar aí na sua gama de estudo. O que acontece? O inquérito policial ele não vai interromper o prazo para apresentação da queixa. Trata-se de um prazo decadencial, ele não se interrompe e nem se suspende. Então, se a pessoa ficar esperando o inquérito policial ser concluído, vai decair do direito de queixa. Então, não suspende nem se interrompe o prazo para a oferta da queixa. Guarda isso. Caso João venha a falecer após a instauração do inquérito policial e antes da ação penal, o direito de oferecer queixa-crime passará ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Isso aqui está correta. Por ser João menor de 21 anos de idade, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Não existe mais essa ideia de minoridade com relação a 21 anos, porque este dispositivo do CVP ele caiu em desuso, haja vista a maioridade civil e penal terem se igualado com os 18 anos. Isso aqui é falsa. Instaurada a ação penal competente e havendo inércia de João, o Ministério Público poderá dar prosseguimento à referida ação. Falso, a ação penal é privada. Só quem pode dar prosseguimento à referida ação é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E isso na hipótese de falecimento ou declaração de ausência de João. Caso contrário, ele está vivo e por inércia ele não deu andamento à ação, o que vai acontecer? Perempção. Vamos estudar isso no nosso curso. Artigo 60, inciso 1. Se em 30 dias ele não der andamento à queixa, ocorre perempção. E a perempção é causa de extinção da punibilidade. Nós vamos ver isso. Lê lá o artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Perempção é causa de extinção da punibilidade. E se ele falece no curso da ação penal privada e o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, não se habilita num prazo de 60 dias, também acontece a perempção. Artigo 60, inciso 2. Vamos estudar isso. Causa de extinção da punibilidade. Então, isso aqui é falsa. 2018, OAB. Após receber denúncia anônima, por meio de disque denúncia de grave crime de estupro com resultado morte que teria sido praticado por Lauro, 19 anos, na semana pretérita, a autoridade policial de imediato instaura inquérito policial para apurar a suposta prática delitiva. Lauro é chamado à delegacia e apresenta sua identidade recém-obtida. Em seguida, é realizada sua identificação criminal, com colheita de digitais e fotografias. Em que pese não ter sido encontrado o cadáver até aquele momento das investigações,
A autoridade policial, para resguardar a prova, pretende colher material sanguíneo do indiciado Lauro para fins de futuro confronto, além de desejar realizar, com base nas declarações de uma testemunha presencial localizada, uma reprodução simulada dos fatos. No entanto, Lauro se recusa tanto a participar da reprodução simulada quanto a permitir a colheita de seu material sanguíneo. É ainda realizado o reconhecimento de Lauro por uma testemunha após ser-lhe mostrada a fotografia dele, sem que fossem colocadas imagens de outros indivíduos com características semelhantes. Olha que essa é aquela questão textão, olha só, muitas informações. Então, você prestar atenção, se necessário, ler novamente e vai para as alternativas, ver que o examinador quer saber. Ao ser informado sobre os fatos na defesa do interesse de seu cliente, o advogado de Lauro, sob o ponto de vista técnico, deverá alegar que o inquérito policial não poderia ser instaurado de imediato, com base em denúncia anônima e isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar as informações iniciais. Correta. Essa é a hipótese do VPI, verificação da procedência das informações, que acontece nas denúncias apócrifas anônimas, ou também chamada de notícia a crimes inqualificada. Precisa ter as diligências preliminares. E observa que aqui no texto ele falou que nem corpo foi encontrado. Então ele quis te induzir mesmo a entender essa alternativa como a correta. O indiciado não poderá ser obrigado a fornecer seu material sanguíneo para a autoridade policial. Realmente, não pode. Ainda que seja possível constrangê-lo a participar da reprodução simulada dos fatos, não pode haver esse constrangimento. Independente de sua vontade, não pode. Ele não é obrigado a produzir provas contra si. Nemo tenetur se detegere, um princípio implícito constitucional do processo penal. Falso. O vício do inquérito policial, no que tange ao reconhecimento de pessoa, invalida a ação penal como um todo, ainda que baseada em outros elementos informativos e não somente no ato viciado. Primeiro, que o reconhecimento da pessoa, apresentou a fotografia para reconhecimento, não viola o nemo tenetur se detegere. Segundo, que o inquérito policial ele não contamina a ação penal, porque ele é dispensável, uma característica do inquérito policial de ser dispensável. Então isso aqui é falso. A autoridade policial, como regra, deverá identificar criminalmente o indiciado, ainda que civilmente identificado, por meio de processo datiloscópico, mas não poderia fazê-lo por fotografias. Essa aqui é errado. Não pode ser identificado criminalmente se já civilmente identificado, salvo nos termos da Lei 12.037 de 2009, que ele não se referiu aqui a nenhuma exceção sob dúvida da identificação ou autorização judicial, e também tem o erro aqui que fala que não pode fazer por fotografia. A questão não é essa. O processo de identificação criminal engloba tanto a identificação datiloscópica como a fotográfica, mas só nos casos previstos na Lei 12.037 de 2009. Então está errado em dois ângulos. 2017, promotor de justiça. Nos crimes que dependem de representação, a autoridade policial só poderá instaurar inquérito policial em razão de iniciativa formal do ofendido, seu representante legal ou de procurador com poderes especiais. Essa aqui está errada em razão dessa iniciativa formal, porque a representação admite também a forma oral. Então está errado por causa disso. É escrita ou oral, formal ou informal, por meio de representação oral. 2017, Procurador do Estado. O inquérito policial pode ser instaurado com base em denúncia anônima, desde que comprovada por elementos informativos prévios que denotem a verossimilhança da comunicação. Está correto, é o VPI, verificação da procedência das informações. 2017, Delegado de Polícia. Caso o ofendido ou seu representante legal apresente requerimento para instauração de inquérito policial, a autoridade policial deve atender ao pedido em observância ao princípio da obrigatoriedade. Está errado, falso. A autoridade policial ela é discricionária, não é obrigada a atender o pedido. Se entender que não tem elementos ali necessários e suficientes que ensejam uma investigação criminal, por exemplo, a autoridade policial pode entender que é um problema civil, então não vai instaurar um inquérito policial. O que fica reservado ao requerente? Recurso administrativo ao chefe de polícia. Deparando-se com uma notícia da imprensa que relate um fato delituoso, a autoridade policial deve instaurar inquérito policial de ofício, elaborando, conforme determina o CPP, vigente um relatório sobre a forma como tomou conhecimento do crime. Não, falso. O relatório é o ato do delegado de polícia que encerra o inquérito policial e não um ato para relatar como tomou conhecimento do crime. Conforme a disposição expressa do CPP vigente, o delegado de polícia não é obrigado a determinar a realização de perícia requerida pelo investigado, ofendido ou seu representante legal, quando não for necessário o esclarecimento da verdade. Ainda que se trate de exame de corpo de delito,
pois a investigação é conduzida de forma discricionária? Não. O crime que deixa vestígio mitiga a discricionariedade da autoridade policial. Então, isso aqui é falso. O inquérito policial é um procedimento discricionário. Portanto, cabe ao delegado de polícia conduzir as diligências de acordo com as especificidades do caso concreto, não estando obrigado a seguir uma sequência pré-determinada de atos. Está correto, isso aqui é correto. O artigo 6º, 10º e 13º, que trata dos atos de investigação, tem natureza de rol exemplificativo, então ele não precisa ali seguir toda aquela sequência ali. Vai depender o quê? Do caso concreto. 2015, Advogado da União, AGU. Nessa situação hipotética, considerando as normas relativas à investigação criminal, são nulos os atos de investigação realizados antes da instauração do inquérito policial, pois viola o princípio da publicidade do procedimento investigatório, bem como a obrigação de documentação dos atos policiais. Está tudo errado. O inquérito policial ele não é público, ele é sigiloso. E investigações realizadas antes da instauração do inquérito, elas podem ocorrer, que é o caso do VPI, verificação da procedência das informações. Lógico que a autoridade policial deve verificar se aquela notícia crime anônima, apócrifa ou popular, ela procede. Caso contrário, não irá ser instaurado o inquérito policial. Falso. 2014, procurador. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, o inquérito nos crimes em que a ação que depender de representação, tem que preencher isso aqui. Vamos ver. Ó. Preenche as lacunas, completa, correta, respectivamente, as seguintes expressões. Então vamos ver aqui a primeira. No despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o juiz corregedor? Não. Cabe recurso ao chefe de polícia. Então vamos ver alguma alternativa se tem chefe de polícia aqui. Tem aqui, ó, chefe de polícia, chefe de polícia. Então não caberá recurso, aqui já está errado, porque cabe. Então é uma dessas duas. Caberá recurso para o chefe de polícia. Vamos ver a outra parte agora. Então vamos lá. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação. Aí essas duas têm chefe de polícia, vamos ver. Não poderá, sem ela, ser iniciado. Só poderá ser instaurado mediante a apresentação da prova do fato. Isso aqui não tem nada a ver, é essa aqui que é a correta. Então vamos lá, matamos na estratégia. 2013, analista processual da Defensoria Pública. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. Está correto, essa é logo a primeira, tá certo. O requerimento do ofendido para início do inquérito policial sempre deverá conter a narração do fato com todas as circunstâncias? Não, é sempre que possível. Então, isso aqui é falso. Qualquer pessoa que tiver conhecimento da existência da infração penal em que cabe a ação pública deverá, não poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial. Poderá, não é deverá. Falso. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial poderá apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Isso aqui é falso. Ele deverá apreender. Então, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. O ofendido, mas não o indiciado, poderá requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. É o contrário, é o indiciado que pode requerer e será realizado de acordo com a discricionariedade da autoridade policial. Falso. 2014, advogado júnior do Metrô São Paulo. O requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo só será apto para a instauração do inquérito policial se dele constar a individualização do autor da infração. Essa aqui é falsa porque sempre que possível deverá constar a individualização do autor da infração ou as características físicas dessa pessoa. A requisição do MP torna obrigatória a instauração do inquérito pela autoridade policial. Torna obrigatória, é verdade. E caso haja um constrangimento ilegal com relação a esse inquérito policial instaurado, o habeas corpus deve ser impetrado em face do membro do Ministério Público e não da autoridade policial, que nesse caso só vai funcionar como um longa-manos do MP. 2014, escrivão. Lavrado o auto de prisão em flagrante, este deve ser encaminhado para a autoridade judiciária em 24 horas, prorrogáveis por até 72 horas. Não tem essa prorrogação, é até 24 horas. Quando a sede da unidade da Polícia Judiciária for longínqua, não tem nada a ver. 24 horas. Falso. O inquérito deve ser documentado, relatado e encerrado em 90 dias se o réu estiver solto. Não. 10 dias de réu preso, 30 dias de réu solto. No caso da legislação especial, aí o prazo vai ser modificado, mas aqui ele não falou de exceção, ele falou da regra. Então é 10 dias de réu preso, 30 dias de réu solto. Falso.
A falta de advertência sobre o direito ao silêncio durante o interrogatório em sede policial não retira o valor da confissão? Retira. Isso é uma norma condicional. Direito ao silêncio, ciência da autoridade judiciária, da família e do advogado. E deve ser dada advertência sobre o direito ao silêncio. Isso aqui é falso. Sempre que é possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito por meio de gravação magnética, estenotipia digital, audiovisual ou outro similar. Tudo para garantir maior fidelidade das informações. Isso aqui é verdadeira. Aplicação analógica do dispositivo que trata do interrogatório do acusado ao inquérito policial, com fulcro no artigo 3º do CPP, que admite a intervenção analógica, e a analogia não pressupõe a natureza do diploma. Eu posso fazer analogia com a própria regra, dispositivo do CPP, do Código Civil, etc. Não importa. O que importa é a matéria. Os depoimentos do indiciado só podem ser registrados por termos escrito lá do inquérito. Falso. Também pode ser gravado. Então é isso, pessoal. Encerrou mais uma aula sobre inquérito. A hora do café. Faça mais questões de prova e até a próxima. Um abraço.